Olá, queridos, é Esther Ben David e eu estou aqui para dar continuidade ao poder de um cordeiro no seu capítulo 12, parte B. Expiação da culpa. Nós estamos falando sobre a oferta de um cordeiro, em que circunstâncias esses cordeiros eram ofertados. Nós vimos que era para ter vitória, né? Também se ofertava um cordeiro durante as enfermidades, quando era feito um resgate, durante uma consagração, durante uma purificação, e também tinha oferta do pobre. E agora eu vou ler a expiação da culpa. Quando a pessoa era culpada de algum pecado inconsciente, porque dependendo do pecado era pena de morte ou exílio, mas tinha pecado que Deus não exigia a morte do pecador. Ele podia fazer expiação da culpa. O que é? Como o salário do pecado é a morte, e aquele pecado Deus não considerava digno de morte, mas como o salário do pecado é a morte, alguém tem que morrer. Para que o homem não pudesse morrer, Deus fez a expiação. Isto é, sou eu que estou falando, tá, Esther? O que é isso, a expiação? Significa que... Deixa eu arrumar aqui o som que a minha bateria está acabando. Significa o quê? Significa... O que eu aprontei? Significa que você não morreria, mas um animal morreria no seu lugar. Entende? Isso que é a expiação da culpa. Então eu vou estar lendo aqui. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Olha que interessante, eu sempre achei isso muito interessante. É que Deus, ele mandava pegar o sangue do animal que era ofertado para ele, como eu já disse, tinha que ser animais puros, e depois tinha que pegar sangue e colocar na orelha direita. Deus sempre age com a direita, não é? Na orelha direita, no hálux, que é o dedão, né, direito, e o dedão do pé direito, né, que é o polegar. Levítico 14, 25, é um mistério, né? Tinha que purificar a orelha direita, a mão direita e o pé direito, através do principal, que é o polegar, né? Interessante. E ele oferecerá a sua oferta ao Senhor, um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto, e uma cordeira sem defeito de 1 ano para expiação do pecado, e um carneiro sem defeito para oferta pacífica. Então vamos lá. O holocausto, olha que são 3 oferendas, né? Nós temos holocausto, nós temos expiação do pecado. Gente, eu vou ter que ver melhor o que significa holocausto, tá? E nós temos uma oferta pacífica. Então veja que quando se fazia a expiação pela culpa, pelo pecado, no caso era culpa, né? Porque tinha diferença o pecado. Culpa é quando você não faz de propósito. É o que nós chamamos de pecado inconsciente. Aquele que você... Não só inconsciente. Quando você não fez por querer. Quando você não fez por querer, Deus chama de culpa. Tá? Então, quando você fazia algo, talvez você não sabia direito seguir uma lei de Deus, nas coisas cerimoniais, civis, ou alguma coisa que Deus tinha ordenado,
Vamos supor hoje, ele diz assim, sede gratos. Isso é uma lei, concorda? Só que não é uma lei que vai te gerar morte, por exemplo. Adultério era pena de morte. Quando você matasse alguém, era pena de morte. Mas se você não fosse grato, se você também desobedecesse aos pais, era pena de morte. Mas se você não fosse grato, por exemplo, pegando hoje, existe um mandamento de Deus, sede gratos. Se nós não somos gratos, nós estamos pecando. Mas suponhamos que você não está sendo grato, não por maldade, às vezes você não percebeu, você não está tão consciente do que a pessoa está te fazendo. Vamos supor ingrato com os pais. Muitas vezes essa gratidão vem muito tarde, né? Porque você ainda não tem consciência, né? A criança demora um tempo, né? E às vezes você nem percebeu que a pessoa te fez alguma coisa, que a pessoa estava orando por você, que ela estava intercedendo. Então isso seria uma culpa, né? E aí ele tinha que fazer 3 ofertas. Um cordeiro seria para o holocausto, uma cordeira seria para a expiação do pecado e um carneiro seria uma oferta pacífica. É interessante todo esse tipo de diferença, né? Enfim. Agora tinha a consagração dos sacerdotes. Depois tomará o outro carneiro e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a sua cabeça. Êxodo 29, 19 a 33. Também, quando cada sacerdote era consagrado, tinha que se oferecer, nesse caso, um carneiro, né? E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação. Vejamos que é uma coisa interessante. Se fala muito de sacrifício para o Senhor, só que nós temos que levar em conta que esse sacrifício, ele não era um dinheiro que ia para o templo, não. O templo e o dízimo. As ofertas era para Deus, o dízimo era para os sacerdotes, é para aquele que faz o serviço de Deus, seja quem for, seja um missionário, seja um pastor, seja um mestre, seja um presbítero, seja um apóstolo, seja um bispo, seja um doutor que ensina. Todo mundo que faz a obra de Deus tem direito ao dízimo, mas a oferta é para o Senhor. E a oferta, o que era? Você derramava o sangue do animal e a carne desse animal o sacerdote comia, ou a pessoa, no caso, que oferecia também comia, quando era, por exemplo, na Páscoa. Tá? Nesse caso, quando os sacerdotes fossem consagrados, eles tinham que comer a carne do carneiro, né? Ele e todos os que fossem consagrados. Agora tem a oferta dos príncipes. Quem são os príncipes? Os príncipes, príncipe em hebraico, que é Sar, S-A-R, que significa príncipe, eram os chefes, né? Seriam os filhos dos reis, mas os chefes do povo eram chamados de príncipes ou anciãos também, tá? E o holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor, pode ver que as autoridades, ele tinha que oferecer um sacrifício só dele, independente do pecado, ele tinha um sacrifício que só os príncipes poderiam ofertar. Será no dia de sábado, quer dizer, no Shabat, 6 cordeiros sem mancha. Veja bem, os príncipes tinham que ofertar mais. 6 cordeiros sem mancha e um carneiro. Veja bem que ele tinha que oferecer no 7º dia e 7 animais. Por quê? Porque ele era um príncipe, então ele tinha mais dinheiro, então Deus exigia mais dele, né? Ezequiel 46:4. Agora vamos falar do holocausto. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto. Então veja bem, o que é holocausto? É quando você pega um animal e queima no altar de Deus. Cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Tá? Então o holocausto é tudo que você queima e vai dar aquele cheiro de churrasco
e esse cheiro era agradável a Deus. Então, o objetivo do holocausto era produzir um odor, um perfume para Deus, aquele perfume de churrasco, né? E Deus, isso é o holocausto. Agora, o cordeiro recebe adoração no céu. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos, esses 4 animais, eu sou apaixonada por ele. A Bíblia diz, né, lá em Ezequiel, que eles são cheios de olhos. Eu acho a coisa mais linda uma pessoa, já pensou, cheia de olho, com aqueles olhos maravilhosos, poderosos, com rodas, com fogo, que também tem os olhos deles. Eu sou apaixonada. São os querubins, né? Esses 4 animais são os 4 querubins, tá? E os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todo eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso. Outra coisa que eu acho muito interessante é que quando era obrigatório ter incenso no santuário de Deus, que era aquele perfume, era perfume realmente, eram plantas odoríferas que eram queimadas a Deus. Deus gosta de perfume, Deus não gosta de mau cheiro. Aonde tem a casa dele, tem que ter perfume. Quando a gente está orando, tem que ter perfume, né? Eu queria achar essas plantas, ter essas plantas para fazer esse cheiro agradável quando a gente estiver orando. A nossa oração também é considerada um cheiro agradável, mas além das orações tinha os incensos. E lá no céu também tem incenso, que é o perfume. Hoje nós temos spray, né? Mas era perfume, que era obra de perfumaria. Então ele diz assim: salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Apocalipse 5:8, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas e sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. Apocalipse 5:12. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Apocalipse 14:1. Veja bem, o nome de Deus vai estar escrito na testa dos 144.000. E ouvi toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Apocalipse 5:13. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Apocalipse 7:9. E cantavam o cântico de Moisés. Olha, antes de eu falar isso, a cor branca é muito forte diante de Deus. Deus se veste de branco, né? E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Apocalipse 15:3. A vitória do Cordeiro e seus eleitos. A besta e os reis pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com eles. Apocalipse 17:14. O que eu creio que ele está falando é que é o Cordeiro que vence o mal, que vence Satanás. Portanto, a nossa oferta sacrificial de cordeiro também vai vencer Satanás. Por isso que os bruxos diziam que eles não conseguiam lutar contra o apóstolo Joel Engel por causa do sacrifício do cordeiro. Amém? Foi bem grande esse capítulo, mas eu já estou terminando, e até a próxima. Fiquem na paz e shalom.